Em Ezequiel 44:30, Deus diz: o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e de toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Não era a bênção do sacerdote que recebeu. Deus diz: esse destino escolhi eu. Deus está dizendo: é a minha bênção que vem sobre vocês. Mas aí você também vai encontrar na Bíblia o princípio inverso. Se você não bota Deus em primeiro, em vez de bênção, o que você tem é o resultado inverso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Ageu, no capítulo 1. Tem esse livro na Bíblia assim. Se você pegar em Malaquias, o último do Antigo Testamento, voltar 3, Malaquias, Zacarias, Ageu, fica mais fácil de achá-lo no meio desses profetas menores. Em Ageu, no capítulo 1, nós vemos no verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual o momento que eles estão vivendo? É o momento do pós-exílio de Babilônia. Depois de 70 anos de cativeiro, todo mundo está voltando para Jerusalém. A cidade seria reconstruída. Quando você lê o livro de Neemias, você tem a reconstrução dos muros. Mas quando você lê o livro de Esdras, você percebe que a missão primária de Esdras era reconstruir o templo. Mas o povo que está voltando fica olhando para a casa de Deus destruída e dizendo: não chegou o tempo, não chegou a hora. Verso 4, 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, agora 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Deus está dizendo: é sério, que vocês vão dizer que não é hora de consagrar, de arrumar minha casa, mas de vocês deram toda a atenção. Deus está dizendo: vocês se botaram em primeiro lugar e me deixaram por último. Resultado, verso 6. No 5 Deus diz: considerem o que tem acontecido com vocês. 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Outras traduções dizem uma bolsa furada, um saco furado, um saquitel furado. Mas Deus está dizendo: além de comer não se fartar, beber não se saciar, vestir não se aquecer, o rendimento de vocês tem um vazamento. Não dura. De quem é a culpa? Do Satanás? Não. Verso 9. Deus diz: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com a sopa. Deus diz: quem está fazendo isso sou eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Verso 10 diz: por isso. Aqui nós temos causa e consequência. Deus diz: por isso, por causa do que vocês escolheram, botarem-se a si mesmo em primeiro lugar e me deixar por último. Deus diz: os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz: fui eu que fiz. E agora, como é que se arruma a bagunça? Capítulo 2 de Ageu, verso 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então eles vão ouvir a mensagem de Deus, vão se arrepender, vão priorizar a construção da casa de Deus. Mas Deus diz: antes de vocês começarem, antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Por que eles estavam vivendo perda e prejuízo? Deus assume, 17: eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está mostrando que até o juízo que Ele aplica tem um efeito pedagógico, didático. Deus está dizendo: eu queria que vocês percebessem o erro de vocês, se arrependessem e arrumassem as coisas. Verso 18: por isso, desde o dia de hoje, Deus está dizendo, pode anotar aí no calendário, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos. Isso é coisa do passado. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo: botar os alicerces, priorizar minha casa, me colocar em primeiro. Deus diz: é o dia da virada. O jogo muda para vocês.
Por quê? Quando você santifica a primeira parte de algo, você santifica o restante. Deus não estabeleceu um princípio de barganha. Me põe primeiro que eu te dou depois. O que Deus estabeleceu foi um efeito regulador no relacionamento com Ele. Mas Ele diz, as consequências não serão mera recompensa. Serão o desencadeamento de princípios que você acionou e que vão trazer bênção sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, eu não vou dizer para você como você tem que aplicar a lei das primícias. Você precisa conhecê-la. E você precisa, obviamente, dentro do entendimento e convicção, procurar entender formas e maneiras de você fazer isso. Nós sabemos a importância de ter um tempo devocional com Deus e que a busca a Deus deve ser diária. Qual o melhor horário do dia para você ter o tempo devocional? Então logo você acorda. Porque quando você santifica a primeira parte do dia, você santificou o restante do dia. Porque nossas reuniões principais são no domingo. Na nossa doutrina, o domingo não substituiu o sábado do Antigo Testamento e não é necessariamente um dia santificado. Além de honrar o dia da ressurreição de Cristo, nós entendemos que o dia da ressurreição de Cristo foi o primeiro dia da semana pela ideia de primícias. Então, quando nós temos a ideia de manter Deus em primeiro lugar, o primeiro dia da semana, nós queremos separar como tempo de culto e de adoração. Mas para nós não é um dia mais santo do que os outros e nem substitui o sábado, mas tem uma lógica por trás disso. Então, algumas pessoas às vezes querem que a gente diga para eles o que fazer. Eu lembro quando meu filho Israel, na adolescência, entrou no primeiro emprego e ele estava para receber o primeiro salário. A gente pensa no mês cumprido. Quando ele começou a trabalhar, tudo o que ele ficava mirando é a hora que eu receber o primeiro salário, a hora que eu receber o primeiro salário. Ele estava cheio de planos para aquilo. E aí na semana que ele recebeu o salário, no dia na verdade, eu falei, filho, certifique-se de que você separou o dízimo a parte de Deus. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou dar o dízimo. E a primeira reação foi já formular um sermão. Eu falei, não, ele não faria isso. O que eu ensinei, eu falei, você não vai dar só o dízimo? Quanto é que você vai dar? E deu um risinho, tipo assim, pô, o senhor matou a brincadeira antes dela crescer. Eu falei, pai, eu vou dar o salário todo. Gente, como pai, eu fiquei com dó. Porque eu fiquei lembrando de tudo que ele planejou, tudo que ele queria, e que o segundo mês até ter acesso a outro salário seria uma eternidade. Eu acho que ele percebeu no meu rosto. Ele falou, pai, eu achei que o senhor ficaria feliz. Ele falou, eu tenho salário o resto da vida. Ele diz, eu quero santificar o primeiro para Deus. E eu falei, não, eu estou feliz, eu só não estou transparecendo. Não muito tempo depois disso, meu filho viveu um milagre extraordinário de Deus. E a pessoa usada para abençoá-lo disse, Deus me disse que esse menino entendeu algo sobre as primícias e que ele quer fazer isso por causa disso. Então, isso significa que então todo mundo tem que treinar os filhos para fazer isso? Não necessariamente. A primeira casa que eu consegui dizer, puxa, casa própria. Eu, porque entendia primícias, falei, Deus quer saber? Eu vou entregá-la mesmo não sendo obrigado. E não estou falando isso para achar que você tem que fazer. Eu só estou dizendo que é personalizado. Que muitas vezes cada um de nós precisa entender qual é a dinâmica. E eu falei, eu vou te honrar. Eu estou disposto a ficar sem casa própria o resto da vida, viver de aluguel se for o caso. Mas eu quero fazer isso, mesmo que eu não seja obrigado. E sabe, muitas vezes a gente pode ver Deus trabalhando com pessoas de forma distintas. Quando comecei a acompanhar e discipular o pastor Marciano, ele um dia falou para mim, eu vou dar o melhor dia de faturamento das empresas. Eu falei, tu tá maluco? Faturamento? Isso é diferente do ganho. Ele falou, eu vou fazer porque eu quero. Eu falei, você não é obrigado. Ele falou, eu quero. E ele começou a fazer isso. Eu falei, olha, já que você quer, deixa eu te sugerir algo. Dá o primeiro dia para Deus. E eu compartilhei o que eu estou compartilhando com vocês. Não tínhamos uma igreja ainda. Mas eu falei, olha, isso é uma lei, dá o primeiro. Ele falou, mas o primeiro não é o melhor movimento. Porque as pessoas até ganhar no quinto dia, gastar depois. Ele falou, é lá perto do 10º dia que o negócio fica bom. E eu quero dar para Deus o melhor movimento. Eu falei, então deixa eu te sugerir duas coisas. Dá o primeiro dia. No fim do mês você apura qual foi o melhor dia. E aí você dá a diferença. Você vai continuar fazendo o que você quer, mas tem algo em botar Deus primeiro. E se até hoje você tiver uma conversa honesta, ele vai dizer que a grande virada financeira dele surgiu a partir disso. Isso significa que todo mundo tem que fazer? Não. Isso significa que o Espírito Santo dirigiu ele a uma aplicação de uma lei espiritual que você não é obrigado a fazer.
Mas o que nós precisamos entender, existe uma lei, e essa lei diz respeito ao quê? A colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu era criança, meu pai ensinou, vocês não vão dar só o dízimo. Vocês vão se comprometer com o dízimo antes de gastar o salário. Quando o crediário, compra programada, começou a se tornar popular, meu pai dizia, não empolguem em gastar antes da parte de Deus. Sabe o que a gente fazia? Estamos falando na época do finado talão de cheque, que hoje, né, a nova geração nem sabe o que é. A gente, antes de receber, a gente fazia o cheque do dízimo, consagrava e ficava com ele guardado. Porque a gente dizia, mesmo que não chegou a hora de entregar, nós não queremos comprar as outras coisas a prazo e tá investindo na gente antes de investir em Deus. Era a luz que a gente tinha. Isso não significa que você tem que fazer isso. Mas eu só quero dizer que pode haver muitas possibilidades de aplicação de um princípio. Eu tenho 2 jejuns que eu faço por ano. Mas para mim o de janeiro tem um significado especial. Eu falo para Deus, o primeiro mês é seu. É mês de jejum, é mês de me dedicar. Eu estou santificando o restante do ano. Eu já tive momentos de simplesmente dizer para Deus, do que eu sei, o resto a gente resolve depois. Eu vou te adiantar os dízimos do ano. Eu quero aqui fazer algo especial. Então, muito do que nós falamos, e às vezes não explicamos, tem por trás essa lei. Por exemplo, por que nós temos a oferta de semeadora, que sempre é feita na virada do ano? A gente sempre diz, oferta especial, começo do ano. Vamos botar Deus em primeiro lugar, né? Então, há muitas formas, seja na vida financeira ou em qualquer outro aspecto, como eu falei, a hora do devocional, o dia do nosso culto, onde a gente pode aplicar a lei. A gente não olha para o Novo Testamento e diz, tem uma oferta específica chamada oferta de primícias. Isso também não significa que se algum de nós quiser fazer, não possa. É por isso no nosso envelope, eu acho que ainda tem, né? A contribuição eletrônica, faz tempo que eu não pego no envelope. A gente fala dízimos, ofertas, primícias. Às vezes as pessoas falavam, o que é isso? A gente dizia, uma hora você vai saber. Em algum momento você vai entender. Então, a minha sugestão aqui não é dizer para você o que é que você faz com a lei. É dizer que você precisa entender que há algo onde Deus comunica claramente, o primeiro lugar é meu. Você deve manter isso claro no seu coração e comunicar isso. E Deus está dizendo, a minha intenção não é eu tirar proveito disso. Deus está dizendo, a minha intenção, quando eu boto esse efeito regulador de você me reconhecer em primeiro, é abençoar você. Porque como a gente está falando desde o início, se nós tivermos uma relação errada com o dinheiro e as coisas materiais, vão concorrer com Deus. Mas se o primeiro lugar de Deus está protegido, Ele diz, eu posso te dar muito mais desse negócio. Porque Ele não vai concorrer com o meu lugar, ainda vai servir o meu senhorio e o meu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então, a forma e a maneira, você decide. No Novo Testamento, a gente percebe Paulo não só falando aos romanos, que era uma igreja de gentios, que não viviam o rito cerimonial da lei de Moisés das primícias, mas ele está aplicando o princípio. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 16, ele diz, no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte conforme a sua prosperidade. Ele está falando da coleta para os santos, os necessitados da Judéia. Não era o dinheiro que ele ia entregar no culto. Era o dinheiro que ele ia guardando em casa, até a hora que Paulo chegasse, um fundo tinha sido preparado. Por que Paulo está dizendo no primeiro dia da semana? O dinheiro vai ser guardado. Se foi guardado na segunda, na sexta, no sábado, não acumulou do mesmo jeito, contabilmente não cumpriu o propósito, mas tudo está relacionado a primícias. Sempre eles associavam ao primeiro dia. Era uma ideia, né, muito específica, um valor que era cultivado. Quando você lê a Didaquê, nós estamos falando de um material bíblico, mas é o primeiro documento histórico que você tem de catecismo cristão, de orientação aos novos convertidos. Eles orientavam oferta de primícias. Então isso significava que mesmo quando o evangelho estava entrando entre os gentios, os judeus diziam, o rito cerimonial não se repete nos moldes literais de antigamente, mas a lei por trás deles, no plano espiritual, permanece. Então muitos de nós precisamos entender e discernir, né? Há momentos diferentes da minha vida onde eu lido de forma diferente com a lei das primícias. Mas é o tipo de entendimento que a gente sente de Deus, que você deve ter e de forma, né, pessoal, avaliar como você vai aplicar, seja num contexto financeiro ou no plano espiritual, que o primeiro lugar seja sempre de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, nós te pedimos mais uma vez, não só aqui e agora, mas mesmo depois de deixarmos esse lugar, que o entendimento da sua palavra possa prosseguir trabalhando em nós,
a capacidade de refletir, de meditar, de avaliar, de procurar, ó Deus, caminhos práticos para vivermos aquilo que temos aprendido, que ela seja guiada, dirigida pelo Espírito Santo, e que aquilo que o Senhor começou não só continue, mas como temos orado e clamado culto após culto, que isso cresça, que isso se desenvolva dentro de cada um de nós. Nós queremos viver a plenitude do teu propósito, a plenitude do relacionamento com o Senhor, e oramos que o Senhor nos guie em cada fase de crescimento, de avanço, de progresso na fé, sempre com claro entendimento das leis espirituais e também com a direção prática e personalizada de como podemos viver isso tudo de maneira que te honre, te exalte, te glorifique, e ao mesmo tempo, assim como o Senhor guia Abraão a santificar o primeiro filho de uma linhagem, assim como o Senhor guia Josué a santificar a primeira de muitas cidades seriam conquistadas. Pai, nós oramos que o teu Espírito nos dirija, mesmo naquilo que nós não entendemos, a viver seguindo e praticando a lei espiritual, a lei das primícias, a lei dos primeiros frutos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.